Olá pessoal, esta videoaula tem por objetivo explicar para vocês a montagem das projeções ortogonais número 1. Para isso então eu tenho aqui sobre a minha mesa meu material de desenho, tenho a folha de desenho que vocês percebem que ela já está preparada, quer dizer, ela já foi dividida ao meio na horizontal, as diagonais foram traçadas nas duas metades. Tenho também aqui estas duas folhas. Então essa aqui é a página 21 do polígrafo. E aqui eu tenho a página 17, aquela que nós já anotamos as medidas das perspectivas, só que aqui ela está um pouco diferente, né? Já vamos comentar a respeito dela. Também quero dizer que é importante vocês darem uma lida ou uma relida nas páginas 19 e 20 do polígrafo, tá? Que são bem importantes aí para o entendimento da elaboração das projeções ortogonais, ok? Muito bem. Quero começar falando então aqui da página 17, que está diferente daquela que nós já trabalhamos, né? Então nós temos aqui, nas perspectivas, tem essa simbologia de cores, que tem por objetivo fazer a identificação dos elementos das perspectivas que estarão presentes nas projeções ortogonais. Então, aqueles elementos que vão fazer parte da vista de frente estão pintados, melhor dizendo, em amarelo. Então, no caso aqui da perspectiva número 1, né, vai fazer parte da vista de frente este L aqui e este retângulo, né, por isso que estão pintados de amarelo. Na vista lateral esquerda vai aparecer este outro L em laranja e este retângulo. No caso da vista de planta, este L em branco e este retângulo mais abaixo, né? E assim as outras, né? Também tem esta representação, as outras perspectivas. Lembrando que nas perspectivas 3 e 4, eu tenho nas rampas, né? Além delas aparecerem na vista de frente ou na vista lateral, elas também aparecerão na vista de planta, certo? A simbologia das cores se encontra aqui à esquerda, então amarelo os elementos para a vista de frente, em laranja os elementos para a vista lateral esquerda e em branco os elementos para a vista de planta. Temos aqui algumas medidas anotadas e alguns cálculos que vocês já entenderão o motivo. Esta página 17, ela se relaciona aqui com a página 21, né? Também vamos falar aqui da página 21, que tem na metade de cima esta perspectiva aqui, bastante simplificada, onde aparecem as medidas A, B e C, né? A, B e C maiúsculas, que se referem às medidas do objeto, e A, B e C minúsculas, que se referem às medidas do desenho. E logo abaixo aqui, né, como é que se transformam as medidas do objeto em medidas do desenho? Basta então que a gente divida, né, A, B e C maiúsculos pela escala, pelo número E da escala, para a gente encontrar A, B e C minúsculos, que são as medidas do desenho. Esses cálculos eles vão ser importantes, né, para a gente então definir as medidas do nosso desenho, para que assim a gente consiga posicioná-lo corretamente na folha, né? Centralizando este desenho, certo? Na metade de baixo eu tenho então esse desenho esquemático que representam então os espaços das vistas, né? Aqui eu tenho a vista de frente, aqui a vista lateral esquerda e aqui a vista de planta. Tenho essa linha vertical e essa linha horizontal, que são as linhas de encontro dos planos ortogonais. Temos também essa linha 45 graus, né? Que depois vocês entenderão qual é a função dela, ok? Muito bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é exatamente definir esse espaço, né, que o desenho irá ocupar na folha. Então vamos aqui falando da nossa perspectiva número 1. Eu começo identificando as três dimensões, né, desse objeto, cuja perspectiva está aqui. Então eu tenho que a dimensão A, o comprimento A, é 155 centímetros, que eu peguei daqui, né? 155 centímetros ou 1,55 m.
dimensão B, que é 1,95 m ou 195 centímetros, que eu peguei daqui, é a largura, portanto, né? A é o comprimento, B é a largura. E a medida C, que é 170 centímetros, ou 1,70 m, que é a altura do objeto que eu peguei aqui, ó. Então, eu começo relacionando estas três medidas, A, B e C maiúsculas, que são medidas do objeto. Porém, eu preciso transformá-las em medidas do desenho. Para isso, eu devo dividi-las pela escala que vou usar para fazer as projeções. Nós vamos usar a mesma escala da perspectiva para simplificar. Isso não é uma regra, né? Mas com o objetivo de simplificar, a gente usa a mesma escala que usamos para elaborar a perspectiva lá na folha de desenho. Então, dividindo as três medidas, né, A, B e C maiúsculos por 50, que é o número E da escala, então vamos trabalhar com a escala 1 para 50, encontramos essas três medidas aqui, A, B, C minúsculas, né, que são as medidas do desenho. Então, 1,55 m ou 155 centímetros divididos por 50, vamos encontrar 3,1 centímetros, né, que é a medida A. Né? A medida B, que é 1,95 m, né, B maiúsculo, a medida do objeto, 1,95 m dividido pelo número 50 da escala, vamos encontrar 3,9 centímetros. E por último, 1,70 m ou 170 centímetros divididos por 50 vai dar 3,4 centímetros. Então, repetindo, transformamos todas as três dimensões do objeto em dimensões do desenho, dividindo elas pela escala, que neste caso é 50. Ok? E aí, pessoal, com essas medidas aqui, ó, nós vamos partir para a observação da página 21, desse desenho esquemático aqui, que eu já tinha falado para vocês, né? E com ele nós vamos saber quais são as medidas, né? X e Y. Medida horizontal X, que está aqui, ó, do retângulo que vai conter o desenho, né? E a medida vertical Y, certo? Como é que eu descubro o valor de X? Ó, pegando este cálculo que nós temos aqui, ó, A minúsculo mais B minúsculo mais 1 centímetro, deu X. Então foi essa conta que foi feita aqui, ó, para a gente encontrar o valor do X, né? A minúsculo 3,1 mais B minúsculo 3,9 dá 7, mais 1, 8 centímetros. Assim a gente descobriu o valor do X, certo? E o Y? Fazemos este cálculo que está aqui, ó. B minúsculo mais C minúsculo mais 1 centímetro é Y. Então, B minúsculo é 3,9, C minúsculo é 3,4, 3,9 mais 3,4 dá 7,3, mais 1 centímetro, resultou 8,3. Este é o valor do Y. Então, pessoal, de posse dessas medidas, eu vou montar inicialmente o retângulo que vai conter o meu desenho. Como eu estou trabalhando então com medidas do desenho, devo usar a régua ou o escalímetro na escala 1 para 100, funcionando como régua. Então, como o valor do X é 8 centímetros, eu começo fazendo isso aqui, pessoal. Eu coloco o escalímetro na posição horizontal, com a medida 4 centímetros, coincidindo aqui com o ponto central. Aí eu marco um ponto no 0, aqui à esquerda, e outro no 8 à direita. Ok? Pego os meus esquadros. Então, ajusto aqui o esquadro de apoio na divisão da folha, bem certinho, tendo sempre todo o cuidado, né, com relação ao posicionamento correto dos esquadros e também a precisão das medidas. Ajusto ali no ponto que eu marquei à esquerda e traço uma linha vertical, traçado fraco, né? Ela não precisa ser ocupar todo o espaço. E eu traço a linha sem pensar inicialmente na medida, né? Mais ou menos desse tamanho que vocês estão visualizando aqui no vídeo. E à direita também, tá? Então, duas linhas verticais com traçado fraco. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. O valor do Y é 8,3. Vou posicionar a régua ou escalímetro na escala 1 para 100 na posição vertical. Metade de 8,3 é 4,1,5. 4 centímetros, 1 milímetro e meio. Tá? Se quiserem simplificar, ó, pode deixar o 4,1. Se tiver uma diferença de 1 milímetro aí na posição do desenho, não tem problema. Então, eu vou deixar ali ó, o 4,1, coincidindo aqui com o ponto central. Marco um ponto no 0, lá em cima, outro no 8,3, né, no 8 centímetros e 3 milímetros aqui embaixo.
Posiciono os esquadros agora para o traçado das linhas horizontais do retângulo. Traçado fraco. Certo? Bem, o retângulo aqui está pronto, pessoal. Neste momento, eu vou apagar aqui as linhas que estão sobrando do retângulo, né? Tem por que elas permanecerem. E também, pessoal, neste momento eu vou apagar as diagonais. Elas já cumpriram a função delas, tá? De centralizar, então, o espaço destinado ao desenho. Para não dar confusão depois, vocês vão entender melhor porque logo a seguir, né? É bom apagar nesse momento aqui, nessa etapa, essas diagonais. Ok? Então está aí o retângulo que conterá as minhas projeções ortogonais número 1. Vamos retornar aqui, pessoal, para esse desenho esquemático da metade de baixo da página 21. Porque agora o que a gente precisa fazer é o traçado da vertical e da horizontal, né? Essas linhas que são as linhas de encontro dos planos ortogonais, certo? Como é que eu sei a posição dessas linhas? O aluno que está fazendo esses desenhos pela primeira vez, né, pode achar que essas linhas passam pelo ponto central, ponto de cruzamento das diagonais. Por isso que a gente apaga as diagonais para não dar essa confusão. Essas linhas até podem passar neste ponto central, mas isso não é uma obrigatoriedade. Às vezes, a vertical passa à esquerda ou à direita do ponto central e a horizontal pode passar acima ou abaixo. Tá? Então, a gente apaga para não confundir, como já falei. Como eu vou saber, então, a posição correta da vertical? Pegando esta medida que eu tenho aqui em cima, ó, B minúsculo mais meio centímetro. B minúsculo mais meio centímetro é a distância que a vertical se encontra da lateral direita do retângulo. Aliás, isso está anotado aqui na página 17. Ó. B minúsculo mais meio centímetro é 4,4, né? B minúsculo é 13,9, mais meio deu 4,4. Então agora, pessoal, eu vou pegar minha régua e medir. Ó, coloquei 4 centímetros e 4 milímetros aqui na lateral direita. Marco um ponto no zero. Estou medindo 4,4 da lateral direita para dentro. E vou fazer, então, agora o traçado da linha vertical. Ajusto aqui o esquadro de apoio na divisão da folha, com todo cuidado, toda a precisão. Aqui a posição do esquadro, então, para traçar a vertical. Vejam, tracei a linha vertical do encontro dos planos ortogonais. Agora, vamos fazer o traçado da horizontal. Olhem só. Qual que é a posição da horizontal? Como é que eu sei a posição correta dela? Pegando também essa medida que eu tenho aqui à esquerda, né? Nessa linha de cota vertical, que também é B minúsculo mais meio centímetro. Essa, portanto, é a distância que a linha horizontal se encontra da linha inferior do retângulo. Neste caso, então, também 4,4 centímetros. Então, agora, vamos medir da linha de baixo. Ó, marquei 4,4 milímetros aqui, bem no canto inferior esquerdo. Ó. Marca um ponto no zero lá em cima. Certo? Agora, vou traçar a linha horizontal, partindo deste ponto. Ok? Aí está ela. O passo seguinte é a gente fazer a linha a 45 graus. Então agora, posiciono o esquadro de 30 graus na divisão da folha, isso aqui, e o esquadro de 45 graus desse jeito, ó, que está o ângulo de 45 graus, né? Então essa linha 45 graus ela vai partir do ponto de cruzamento da horizontal com a vertical. Ela tem que estar bem certinha a 45 graus. E aí, pessoal, se tudo que eu fiz corretamente, esta linha a 45 graus ela vai coincidir bem certinho aqui com o canto inferior direito do retângulo. Se não estiver
coincidindo. Isso significa que tem algum erro de medida. Então, se essa linha estiver chegando mais para um lado, né, ou para o outro, ou mais acima ou mais abaixo, não exatamente no canto aqui, né, e por isso, portanto, vocês não podem entortar o esquadro, né, o ângulo que tem que estar bem certinho a 45 graus. Se deu esse erro, pessoal, tem algum problema de medida, seja no retângulo, tá, ou na posição da vertical e da horizontal, tá? Se estiver errado, vocês têm que voltar atrás e verificar todos os procedimentos feitos anteriormente, porque, né, precisa fechar certinho ali. Essa é uma maneira da gente ir verificando se estamos indo no caminho certo, ok? Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Vejam aqui nesse desenho esquemático que os espaços das vistas, eles não estão colados uns nos outros. Então, nós temos essa medida aqui de meio centímetro, né, ou 5 milímetros, que é a distância que a vista de frente está da linha horizontal. Mesmo a distância que a vista de planta está da horizontal. A vista de frente e a vista de planta estão a meio centímetro da vertical, assim como a vista lateral esquerda também está a meio centímetro da vertical. Então essa é a distância que as vistas se encontram das linhas horizontal e vertical. É isso que nós vamos fazer agora. Então vou medir, ó, da linha vertical para cada lado meio centímetro, 5 milímetros. Marquei os pontinhos ali. Da linha horizontal para cima e para baixo, também meio centímetro, 5 milímetros. Marquei os pontinhos. Agora, vamos traçar. Vou começar aqui traçando essas horizontais aqui, ó. Partindo desse, né, passando por esses pontos que eu acabo de marcar. Definindo, então, assim, os espaços das vistas. Fiz as horizontais. Vejo que aqui nesse espaço da linha a 45 graus não tem horizontal nem vertical, né? Tá? Ali fica em branco. Aqui é só a linha 45 graus, né? É bem comum aí os alunos cometerem esse tipo de engano. Agora eu vou fazer as verticais, ó. Ok, pessoal? Neste momento, vejam, eu estou definindo aqui, então, os espaços das vistas, né? Temos a vista de frente, aqui a vista lateral esquerda e aqui a vista de planta. Então, toda essa montagem foi feita usando a régua ou o escalímetro na escala 1 para 100, funcionando como régua. A partir deste momento, agora eu vou partir para o detalhamento das vistas, né? E isso vai ser feito com o escalímetro na escala do desenho, que neste caso é 1 para 50. Então agora nós vamos passar a trabalhar com o escalímetro na escala 1 para 50, que é a escala do desenho. Antes de qualquer coisa, pessoal, é importante eu conferir se as medidas das vistas estão, ou dos espaços das vistas estão corretos. Então vejam, a vista de frente, né, ela tem aqui 1,55 m, né, na horizontal por 1,70 m. Então eu pego o escalímetro e verifico. Ó, tá fechando 1,55 m? Ó, tem que fechar ali 1,55 m de largura. E na altura 1,70 m. Percebendo aqui que eu tenho algum erro. Acho que eu me enganei. Então, aliás, esses erros, quando eles acontecem aqui nas videoaulas, é interessante que eles aconteçam, porque isso pode acontecer lá no desenho de vocês. Ó, eu estou vendo aqui que o meu retângulo está um pouquinho menor do que ele deveria. Veja que é um erro milimétrico. Ó. Eu vou corrigir aqui. Ó. Tem um probleminha lá em cima. Tinha que dar 8,3. Tem 1 milímetro a menos. E aqui 8 milímetros. Estou fazendo rapidamente aqui para não tomar muito tempo do vídeo. Acabo não tendo tanta precisão aí como deveria. 1,70 m. 1,70 m. Agora sim. Eu vou corrigir aqui, pessoal. Ó. Vai fugir um pouquinho da centralização.
Então vejo que essa verificação é importante, né? Então eu fui verificar aqui com o escalímetro as medidas, encontrei um pequeno erro que eu não devo desconsiderar, né? Porque às vezes os pequenos erros vão se avolumando. Deu um erro aqui de 1 milímetro, praticamente 1 milímetro na régua, né? Tanto na lateral esquerda quanto na linha superior. Então agora eu faço essa correção e prossigo. Vamos ver agora se eu consigo as medidas corretas. Ó, agora sim, 1,55 m é a largura da vista de frente, 1,70 m é a altura da vista de frente. Está bem certinho. Então vocês devem verificar também, né? Na vista lateral esquerda, eu tenho 1,95 m na horizontal. A altura é a mesma da vista de frente, não tem necessidade de eu conferir. A vista de planta aqui também dá, 1,95 m, tá? A altura dela, 1,55 m é a largura, certo? Agora, então, nós vamos começar a montagem, o detalhamento das vistas. Voltando aqui à observação da página 17. Então, para a vista de frente, o observador está olhando nesse sentido aqui, né? Então, ele enxerga este L aqui mais à frente e este retângulo mais distante. Então, eu vou começar desenhando esse L. O ponto inicial da perspectiva, que é o PI, né? Este aqui, né? É exatamente esse pontinho aqui, ó. Tá? Depois eu vou pegar todas as medidas que eu tenho. 1,55 m aqui, 1,70 m, que já está ali nos limites, né, da vista. Depois eu tenho 65 centímetros, 1,90 m e 70 centímetros. Então, eu vou fazer a montagem do L. Só vamos... Agora que eu fiz aquela correção, vi que tem umas linhas aqui que não ficaram apagadas, né? Importante aqui a gente dar uma acertadinha. Ok. Então vamos lá. Partindo aqui do ponto inicial, eu vou subir 70 centímetros. 70 aqui, ó. Marquei 70 centímetros, certo? Deste pontinho aqui, eu vou traçar, então, uma horizontal. Isso aqui, ó. Tá? Depois, lá em cima, 65 centímetros. Ó, 65 centímetros. Agora eu vou traçar a vertical, definindo então o L, esse L da vista de frente, que está mais próximo do observador. Ok? Tá ali, ó. Então, o L da vista de frente, esse aqui, ó, é este que está aparecendo. E o retângulo lá de trás aparece automaticamente ali. Então, a minha vista de frente está prontinha. Agora nós vamos partir para a vista lateral esquerda. Vamos observar novamente aqui, ó. A vista lateral esquerda, o observador se posiciona aqui, nesta posição aqui. Ele vai enxergar este L, tá? Mais próximo dele, que aqui está em laranja, né? E o retângulo que está mais distante, certo? Eu continuo fazendo o prolongamento das linhas horizontais da vista de frente em direção à vista lateral esquerda. A de cima e a de baixo já estão prolongadas. Opa, aqui, ó, devo fazer esse prolongamento também, tá? Não está completamente prolongado. E esta aqui, ó, dentro do desenho da vista, né, não está prolongada, vamos prolongá-la, certo? Traçado fraco. Qual é a medida que eu tenho aqui em cima? Ó, 85 centímetros. Esta medida, 85 centímetros, é que eu vou pegar. Então, a partir daqui, coloco 0 do escalão na escala para 50, neste ponto, marco 85 centímetros. Aqui assim, ó. E traço, então, a vertical do L. Vejam, pessoal, a vista lateral esquerda já está pronta, não precisei pegar nenhuma outra medida, né? Então, o L da vista lateral esquerda está aqui, ó. E o retângulo mais distante também está aparecendo lá. A vista lateral esquerda está pronta, portanto, vamos agora para a vista de planta. Para a vista de planta, o observador ele precisa retornar para a frente, ele estava na lateral esquerda, ele precisa voltar para a frente, e da frente ir lá para cima. Lá de cima ele vai enxergar este L mais próximo dele e este retângulo mais distante. Vamos na continuação
Vocês percebem que eu vou desenhando aqui, vou apagando os errinhos, os sujeirinhos que eu identifico. Na continuação, eu vou então prolongar as verticais da vista de frente em direção à vista de planta. Essa aqui já está prolongada, essa outra também. Tá? Vamos prolongar agora essa aqui, ó. Certo? Também eu vou prolongar essa outra vertical aqui, ó. Faltou essa ser prolongada também. Agora eu vou prolongar as verticais da vista lateral esquerda até elas encontrarem a linha a 45 graus. Essa aqui é a lateral direita do retângulo, né? Já está lá. Tá? Chegando na linha 45 graus, pessoal, elas dobram a esquina, elas viram horizontais e se dirigem para a vista de planta. Isso que eu estou fazendo aqui. A de baixo já está, né? Vejam, pessoal, a vista de planta já está feita. Né? Ó, o L da vista de planta já está aparecendo aqui, ó. E o retângulo mais distante, a mesma coisa. Então, o desenho aqui está praticamente pronto, né? Ele está montado. Nós precisamos agora partir para o acabamento final, fortalecimento daquelas linhas que precisam ser fortalecidas, ok? A regra do fortalecimento é a seguinte: a gente fortalece aquelas linhas, as linhas das vistas, né? Fazem parte das vistas. Fortalecemos a horizontal e a vertical, né? Que são as linhas de encontro dos planos ortogonais, e a linha 45 graus. Aquelas linhas de prolongamento e rebatimento, aquelas que vão de uma vista para outra, vão permanecer com o traçado fraco. Então vamos lá. Vou fazer o fortalecimento das horizontais inicialmente. Aperto a lapiseira, traço mais de uma vez no mesmo lugar. Né? Às vezes é interessante dar uma sopradinha para o pó do grafite se afastar, né? Não facilitar que a folha borre. Então, todas as horizontais estão sendo fortalecidas. Dá uma desviada ali. Quero ver se eu posso ter errado aqui. A posição do esquadro pode ter saído do lugar. Muito bem, agora eu vou fazer o fortalecimento das linhas verticais. Todas as verticais, então, estão sendo fortalecidas. Aperto a lapiseira, traço mais de uma vez no mesmo lugar. Por último, pessoal, devo fortalecer também a linha a 45 graus. Essa linha também é forte. As linhas de rebatimento e prolongamento são linhas fracas, só que eu tenho que cuidar para que elas não fiquem fracas demais, né? Se elas ficaram
muito fracas, a gente dá uma fortalecidinha de leve, sem exagero, porque elas precisam ter um destaque menor do que as linhas anteriores que foram fortalecidas, né? Então, se está fraquinho, muito fraquinho, é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu dou uma ajeitada, fortaleço um pouquinho, sem exagero. Certo? Desenho está pronto. Agora, para finalizar, devemos fazer o seguinte. Agora eu vou retornar para a régua. Ah, estava usando o escalímetro antes, né? Agora eu retorno para a régua e marco, ó, deste ponto aqui, ó, do canto superior esquerdo para cima, eu vou medir 3 milímetros mais 3 milímetros, marcar 2 pontinhos. Aqui do canto inferior esquerdo para baixo também eu vou medir 3 milímetros mais 3 milímetros e marcar 2 pontinhos. E vou fazer o seguinte, vou fazer linhas auxiliares para que a gente escreva as iniciais das vistas e a escala, tá? Essas linhas auxiliares, pessoal, essas sim podem e devem ser bem fraquinhas, até porque elas não precisam ser apagadas depois, elas podem permanecer na folha. Tá? Então, as linhas auxiliares, 3 milímetros mais 3 milímetros em cima, 3 milímetros mais 3 milímetros embaixo, medidas de régua. E agora, pessoal, com letra técnica, eu escrevo, com todos os cuidados que você sabe que a gente tem que ter com relação à letra técnica, né? Escrevo aqui em cima, né? VF, cuidando para que fique com alinhamento à esquerda aqui do desenho. Aqui, acima da vista lateral esquerda, eu escrevo VLE. Meu grafite aqui tá. O grafite não está ajudando. Acho que está no final do grafite. Quando está no final do grafite, ele começa a complicar um pouquinho. VLE, né? Alinhado então à direita do desenho. Abaixo aqui, ó, escrevo as iniciais VF, de vista de frente. Sempre com letra técnica, alinhado à esquerda. E por último, escrevo a escala, que é 1 para 50, né? 1, 2 pontos, 50. Procurando aqui fugiu um pouquinho do alinhamento à direita, né? Não tem problema, né? Procura fazer assim alinhamento, mas não ficar exatamente ali, como aconteceu aqui na escala, não vamos nos estressar, tá? Claro que não pode ficar muito desalinhado, aí realmente complica, tá? Então, pessoal, ó, eu apago aqui os excessos das linhas auxiliares, não preciso apagar tudo, né? Dou uma verificada se tem mais alguma coisa para corrigir. Ó, um tracinho ali que eu não gostei, que ficou meio traçado duplo, né? Aí eu vou dar uma ajeitada. Certo, pessoal? Tá pronto, então. Né? Estão prontas as projeções ortogonais da perspectiva número 1. Ok?